Quando a gente fala em agricultura mundial, o Brasil sempre entra em evidência, né? Afinal, é o grande produtor de alimentos mundial. É um país que emprega alta tecnologia, tem uma diversidade muito grande e vem aumentando sua produção a cada safra, né? Além de empregar alta tecnologia, é um país que tem uma alta capacidade de preservação à medida que cada vez mais produz alimentos no mundo. Hoje, no segundo episódio do podcast Prosa de Lavoura, nós vamos discutir os benefícios da evolução genética aliada à excelência dos processos de multiplicação de sementes, no contexto de crescimento de produtividade vertical. Eu sou o Thiago Strobel, sou gerente comercial da Strobel Sementes, e comigo hoje está o Jordano Desordi, gerente de contas RS da TMG, Cristiano Portes, responsável pelo licenciamento da FT Sementes, e Adilson Ludwig, representante de licenciamento da Soitec. Eu gostaria que cada um se apresentasse e falasse um pouco sobre o que faz dentro de cada empresa que representa. Bom dia a todos. Meu nome é Jordano Desordi, então, como o Thiago apresentou, uma satisfação muito grande estar participando aqui desse podcast Prosa da Lavoura. Até de antemão já, o nome desse podcast é um nome extremamente interessante para quem idealizou, né? Parabenizar. Juntamente com a Strobel, né, Thiago, nessa parceria que estamos iniciando aí junto com a TMG. Minha função hoje dentro da TMG é gerente de contas, né? Estou há 5 anos na empresa hoje. E nesse gerenciamento de contas, a gente faz, então, dividindo o estado com o Renando Santos, que é um colega, meu par, então, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, onde a gente atende, então, os licenciados, né, nossos multiplicadores aí de sementes aqui no estado do Rio Grande do Sul. Bom dia, eu sou Adilson Ludwig, então, né, representante de licenciamento da Soitec. Muito bom estar aqui, né, pela oportunidade de estar falando um pouco nesse podcast aqui, né, de Prosa de Lavoura, né, agradecer aí pela oportunidade aí, Thiago, Sementes Strobel também, né, até a gente tá aqui falando um pouquinho, né. Bom, a minha atuação hoje na Soitec é dentro do estado do Rio Grande do Sul e oeste e litoral de Santa Catarina também, né, a Soitec hoje ela é uma marca de licenciamento de sementes, uma marca da BASF, né? A BASF hoje atua com 2 marcas no mercado, né? A Soitec como licenciada e a Credense como marca verticalizada. Ok, então, bom dia pessoal, meu nome é Cristiano Portes, eu sou gerente de licenciamento da FT Sementes Brasil, né? Hoje eu trabalho em uma atuação a nível nacional, né? Mas de toda maneira a gente também atende aí o pessoal do Sul, junto com o Vitor, né? Que faz a supervisão hoje do Rio Grande do Sul, e já estou há 4 anos na empresa, né? A FT Sementes, uma empresa aí pioneira na questão de pesquisa de sementes de soja, né? A qual a gente já vem numa parceria com o Strobel aí há um bom tempo, né, desde o início, e a gente vem trabalhando junto aí desenvolvendo cultivares aí para a região, né. Então, basicamente seria esse ponto aí. Não sei se estão me ouvindo bem, tá? Sim. Quando a gente fala em produtividade, aumento de produtividade, a gente sabe que diversos fatores eles são importantes num contexto de produção de soja. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre qual a importância, qual a relevância da genética nessa construção da produtividade, dos aumentos de produtividade, se tratando especificamente em soja, que é o nosso tema hoje. Bom, Thiago, falando em relação à TMG, né, também, a TMG hoje, a marca TMG é Tropical Melhoramento Genética, muitas vezes um produtor não conhece, muitas vezes o nome e o significado, né? Então, dentro desse contexto aí, a TMG vem trabalhando na questão genética e no melhoramento há mais de 20 anos, né? E buscando sempre trazer cultivares mais adaptadas às diversas regiões do país, né? Então, onde tem hoje produção de grãos no Brasil, a TMG tem levado genética, tem levado cultivares mais adaptadas. Eu acho que o desafio de todas as obtentoras aqui é realmente trazer ganho de produtividade, né? Trazer sustentabilidade para o produtor também, né? E isso é feito através da genética, através das cultivares, né? Desse programa de melhoramento das empresas, né? E a cada ano a gente tem visto a evolução, muitas vezes os cultivares trazem de 1 a 1,5% de ganho de teto produtivo aí, cada cultivar que é lançado no mercado, né? No Brasil a gente tem visto aí ganhos até de média de 1,2%, então a gente traz um ganho interessante já para o produtor, né? Nos Estados Unidos a gente vê alguns resultados aí de 0,7, 0,8 ganho de produtividade, então o Brasil está sendo pioneiro nesse quesito, né? Então todas as obtentoras estão crescendo muito bem nesse mercado.
E além do ganho genético, que eu diria assim, que é um dos pontos, né, da cultivar em si, eu acho que também o posicionamento, né, Thiago e Adilson e Cristiano, posicionamento das cultivares que nós fizemos também através dos nossos parceiros, né, através do Strobel, por exemplo, que leva essa genética para o campo, posiciona essas cultivares, né. Esse posicionamento também o produtor talvez tenha um ganho muito maior do que o próprio ganho genético das cultivares, né. Eu acho que esse é o principal hoje. O produtor realmente ter uma rentabilidade maior na sua propriedade e ter uma sustentabilidade ao longo do tempo também. Perfeito, e concordo, né, também, a questão da genética o que a gente percebe a cada ano é mais relevante, né, mais importante, né, sempre buscando principalmente maior produtividade dentro da área já cultivada, né, mas o que a gente percebe também é a questão dos extremos do clima também, o perfil de cada região, né? Isso exige cada vez mais, né, ter uma pesquisa e ter cultivares adaptadas e com um posicionamento assertivo, né, para cada região, e cada região que consiga colher cada vez melhor consegue aumentar as médias, né, em relação ao estado, Brasil, em relação à produção, né? E dentro da Bast, pensando, né, nesse sentido, né, como todas as empresas também, né, com certeza investem, a Bast também investe muito, né, em desenvolvimento de cultivares adaptados para cada região, né? Se nós considerar hoje no Brasil, são 5 estações de melhoramento que a Bast tem, né, só para geração de novas cultivares de soja, né, e tem um outro setor, né, de posicionamento de cultivares que são mais de 300 ensaios só no na metade sul do Brasil, né, também, sempre buscando trazer aquelas cultivares mais específicas, né. Se a gente olhar só para o Rio Grande do Sul, né, o tanto de especificidade que tem, né, para você ter uma recomendação de cultivares de posicionamento para regiões mais altas, acima de 1.000 metros de altitude, regiões mais quentes, pensando metade sul, rotação com áreas de arroz também, né? Então isso exige investimento, exige muito trabalho, né, para ser cada vez mais assertivo e levar para o agricultor, né, a melhor semente e aquela cultivar melhor adaptada para que ele sempre possa a cada ano colher melhor. Beleza. Bom, gente, eu acho assim um ponto que é legal quando a gente fala na relevância da genética, né, no contexto de produtividade. Claro que o primeiro ponto é a busca sempre do ganho produtivo, né? É você ter um incremento produtivo, que pela seleção de materiais a gente vai sempre buscar ganhar isso a mais. Porém, esse não é o principal fator, falando um pouquinho mais da parte genética. O que a gente hoje busca, como todas as obtentoras, na verdade não é só a seleção e o ganho produtivo, mas principalmente a eliminação de fatores ou genes restritivos à produção. A gente fala aí desse incremento de 1,5%, né? Tem estudos aqui que mostram, né, vamos falar de 45 pós-guerra até início dos anos 2000, a gente teve mais de 24 sacos de incremento, né, estudos americanos, e se a gente contar, então, depois aí desse período, 2005 para cá, muito mais, né? Então, a gente aí já conseguiu dobrar a produtividade da soja originalmente, né, de clima temperado dentro do clima tropical e assim por diante. Porém, o grande fator que tem a relevância da genética dentro disso é essa eliminação dos genes restritivos ao teto produtivo. Se eu pegar uma cultivar da década de 70 e conseguir restringir os genes que dão o teto produtivo para ela, eu vou chegar muito próximo também de altos tetos, como uma cultivar super moderna de hoje. Então a busca está em a gente conseguir isolar, eliminar esses fatores que restringem a produção dentro de doenças, dentro de pragas, invasoras e outras condições que a gente tem no ambiente, e deixar a genética expressar o máximo do seu teto. Então, tem a seleção dentro disso, claro, a genética faz parte disso, porém, o grande fator é a gente eliminar esses genes suscetíveis por genes resistentes, né? Então, a gente dá alguns exemplos aí que a gente teve ao longo da história, o próprio cancro da haste, né? E a questão dos nematóides também, isso tudo restringe muito a expressão do teto produtivo máximo da planta, e quando a gente consegue
desenvolver genes de resistência ou fazer uma eliminação desses fatores no ambiente, você vai estar sempre trazendo o grande ganho na produtividade. E essa eu acho que é a principal relevância da genética, né? Hoje a FT foca muito nessa condição. A gente entende que o primeiro ponto é a produtividade, só que para você chegar na produtividade, pensando uma produtividade que seja constante, né, não só de um momento, você precisa primeiro estruturar essa planta e a genética dela, né? E isso passa pela eliminação de fatores e genes restritivos ao teto produtivo, como principal ponto, tá? Então, essa é uma ideia nossa e a gente foca muito isso, principalmente em nematologia e fitopatologia dentro do desenvolvimento dos materiais FT. Quando a gente fala de produção de soja, a gente passou por 2 anos bem diferentes, principalmente falando em Rio Grande do Sul, né? Passamos por uma seca extrema no ano passado. Esse ano passamos por um ano mais chuvoso, mais atípico. Os problemas foram diferentes, né? Em termos de restrição hídrica, tivemos alguns problemas na soja, em termos de chuva, tivemos outros. E isso cria algumas situações que são diferentes para nós e a genética participa disso. Como que vocês veem? Quais são os principais desafios para a genética em termos de produção de soja? Visto que cada ano é muito diferente, como que a genética se porta quanto a isso? Como que o melhoramento para buscar essa estabilidade, né? Visto que a gente está tendo, então, situações cada vez mais extremas em termos de produção de soja. Exatamente, Thiago. Acredito assim, ó, é um desafio muito grande trabalhar com a produção, uma fábrica a céu aberto, né? Todo mundo sabe disso. A gente teve 2 anos secos aqui no Rio Grande do Sul. Esse ano tivemos um ano mais positivo em relação à chuva, porém tivemos um desafio muito grande em relação à doença. Estava comentando antes de começar aqui também o episódio aqui. Então, assim, na verdade, as doenças esse ano foram fatores de perda de produtividade, né? Então, assim, cada ano você tem um desafio diferente, tá? A TMG, de uma forma geral, hoje, ela é uma empresa multiplataforma, né? Então a biotecnologia dos nossos cultivares hoje de soja, ela engloba todas as tecnologias que estão no mercado, né? Então você consegue ter aí uma questão aí buscando um BT, né, em relação à lagarta, buscando também a questão aí de 2X, né? Pensando também em utilização de herbicidas na proteção aí contra plantas daninhas, o próprio Conquesta, né, que é uma tecnologia aí que também está no mercado. Então assim, a TMG hoje participa de todos os cenários, né? Buscando agregar não só na tecnologia, mas também em teto produtivo, que é o principal hoje, é o teto produtivo. Se vier com o benefício da tecnologia ou da biotecnologia, melhor, né? Então, a cada ano realmente tem sido desafiador. Dentro do projeto da TMG hoje também nós temos a soja HB4, né, que é um projeto em parceria com a Bioceres, que traz um material hoje tolerante à seca, né? Nós estamos esperando a liberação desse material aí na União Europeia ainda, né, não foi liberado. Mas é um outro benefício que a gente vem trazendo para o mercado também nos próximos anos, buscando minimizar esses efeitos também, né, Thiago? A gente fala aí de climáticos, né? Então, daqui a pouco, num ano que nem esse aqui, que foi um ano onde tivemos uma pequena estiagem aí de 20, alguns lugares até mais, 30 dias, né? A soja HB4 vai auxiliar nesse sentido de manter o metabolismo da planta e você ter uma produtividade maior no final, né? Então, são coisas que a genética traz, né? Que não são milagrosas, né? Mas que pode auxiliar o produtor nesse sentido, né? Então, a própria tecnologia inox também, que a TMG foi pioneira lá nos anos 2012, 2013, que chegou no Rio Grande do Sul, né? A gente falava do valor da tecnologia, né? Em anos secos, o valor diminui da tecnologia, né? Então, o produtor muitas vezes, a tecnologia inox não é importante, não é relevante no ano seco. Claro, no ano chuvoso que nem esse aqui, a gente viu a importância da tecnologia. Então, assim, eu acho que as empresas investem nisso, investem nesse trabalho, e a resposta disso é ter plantas mais resistentes, né? É conseguir entregá-la no final, um teto produtivo e a rentabilidade maior para o produtor, né? Então, acho que esse é o caminho que as empresas têm tomado, né, dentro do processo. Mas é sempre um desafio, né? Então, cada ano surgem novos problemas, novas plantas daninhas, novas doenças, né? Então, isso tudo faz com que o melhoramento, né, que para você lançar uma cultivar, você demora 5, 6 anos hoje. Então, o melhoramento tem que andar junto nesse sentido aí, para poder conseguir aí minimizar esses efeitos climáticos aí que a gente tem visto nos últimos anos aí. Perfeito. Nessa linha aí é a nossa percepção também, né? A cada ano
o desafio está maior, né? E parece que cada vez acontecem as coisas mais rápidas, né? Então, também é um desafio, né? Em todos os sentidos, né? Tanto manejo de solo, tanto os extremos de clima, né? O desafio do clima de acertar também o que vai acontecer a cada safra, né? E buscar, né, alternativas para tentar se prevenir, né? E como o Thiago comentou, realmente, né? Tentar ser mais estável, né? Apesar das adversidades que cada ano acontecem aí dentro das cultivares, né? A gente vê aí os desafios, por exemplo, do Rio Grande do Sul desse ano aí com fungicidas, né? Principalmente com a ferrugem, né? A gente vê os extremos de clima, né? Anos secos que a gente sofreu nos 2 anos, mas mesmo esse ano chovendo bem, a gente sofreu aí com 25, 30 dias aí ali no período do carnaval, ali com temperaturas altas e sem chuva, né? A gente vê o quanto que isso faz diferença, né? Entre cultivares também, mais estável, menos estável, manejo de solo, né? Também, né? Questão de plantas daninhas, né? Também manejo, né? Os desafios que tem. Então, a empresa investe e trabalha para ter essas cultivares cada vez mais estáveis, adaptadas para isso, né? Mas também não é só da cultivar, né? Tem um desafio de todo o setor, o agricultor, de fazer o manejo, né? Não deixar só isso também para cultivar, né? Mas também fazer todo o manejo que, com certeza, quem tem o capricho e é o desafio para todo mundo também, no final do dia vai conseguir os melhores resultados, né? E a gente também trabalha, né, buscando isso, trabalha com as biotecnologias também. A BASF própria, né, também já está desenvolvendo a biotecnologia própria dela para nematóides para daqui 5, 6, 8 anos, né, está disponibilizando no mercado, né. Então, sempre buscando trazer essas alternativas, né, para tentar suprir a necessidade, a demanda do agricultor aí para buscar melhor produtividade. Indo nessa linha, né, dessa questão, realmente foi bem colocado pelos 2 colegas aí, e quando a gente pensa o desafio genético, ele não é uma coisa nova, né? Claro que antigamente o produtor conseguia plantar e ir para a praia e depois voltava para colher isso, já acabou faz muito tempo, né? Então, quanto mais passaram os anos, maior foi a seleção de pragas e problemas, né? Mas principalmente a questão climática, né? A gente tem percebido aí cada vez mais grandes instabilidades e os materiais que vão conseguir se sobrepor no mercado são aqueles que têm a melhor adaptação às novas condições e os novos extremos climáticos, né? E isso também passa pela condição de resistências e tolerâncias aí a dadas pragas e doenças que com esses aumentos de temperatura vão aparecer com mais intensidade e a gente já vem trabalhando nisso forte, né? Se a gente olhar lá para trás, a FT já ela é bastante precursora nessa questão do desafio genético, né? A própria adaptação da soja ao clima temperado é uma coisa que saiu de dentro da FT, os primeiros materiais tropicalizados, né? A gente percebe desde a época da cristalina, onde foi a única vez que teve um incremento de 50% no teto produtivo. Então a gente trabalha muito forte nessa condição de adaptação de planta ao clima, né? E às condições do ambiente. Então esse é o ponto. Eu acho que o grande desafio está aí. A adaptação às novas condições climáticas, que cada vez vão ser mais amplas e severas, e isso passando também por uma condição com uma planta com mais tolerância e resistência a doenças e pragas, né? É claro que o resultado final é o teto produtivo, né? A busca intrínseca é o teto produtivo, mas você precisa trazer condições, aquilo que eu falei antes, né? O material ele precisa conseguir aí eliminar os fatores que vão restringir o teto. Muitos deles vão passar aí por essa condição principalmente climática, porém também com o aumento de pragas e doenças, e aí a gente entra até na questão que os colegas também já falaram da nematologia, né? Nematóides vai ser uma coisa que realmente vai ser um desafio grande para os próximos anos. A gente está cada vez maior o fluxo de máquina entre as regiões, né? Então o incremento de nematóides é grande, o produtor gaúcho agora está percebendo isso também com mais intensidade, e a gente tem que lembrar que a gente só percebe o ataque desse tipo de praga depois que já perdeu mais de 5 sacos em lavoura. Então você já deixou de ganhar 5 sacos quando percebeu a primeira reboleira, né? E a gente trabalha muito forte essa questão de nematologia. Hoje a gente tem
tem materiais no portfólio aí que são os materiais mais completos em termos de sanidade em nematologia, compreendendo desde galha, cisto, pratilencos e rotilencos dentro dos materiais, né? Eu acho que essas são as soluções que vão conseguir fazer com que o produtor mantenha o teto produtivo, que vai ser o grande desafio genético dentro do nosso condição de cenário Brasil, onde a gente tem uma predominância de climas mais quentes, né, condição tropical, onde doenças e pragas afetam mais, e provavelmente aí o cenário climático também vai apertar bastante. Então, você conseguir aliar materiais de alto teto produtivo com adaptação climática e resistência e tolerância a pragas e doenças é o que vai fazer o diferencial aí para o alto teto produtivo dentro das nossas condições de produção. A gente vem falando sobre evolução genética, o Giordano trouxe até o número do incremento de produtividade anual com as novas cultivares, em torno de mais de 1% cada nova cultivar em termos de produtividade. Cada vez mais se agrega tecnologia nos cultivares, nos materiais, né, e os programas de melhoramento genético cada vez mais robustos, mais amplos, buscando cada vez mais soluções aos produtores. E a gente sabe que tudo isso passa por uma semente, né? Toda essa genética para chegar até o produtor passa por uma semente, é inevitável que isso aconteça, né? Que é o principal veículo de propagação de genética, né? Toda essa tecnologia que as empresas investem para gerar cultivares mais produtivas, mais estáveis, mais resistentes, que contemplem cada vez mais pragas, elas são veiculadas por uma semente. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a importância desse insumo. Nós na Strobe ouvimos como sendo um investimento, produtor de semente não é custo, sempre vai ser um investimento, afinal a gente carrega muita importância dentro de um ser, né, de um único indivíduo com uma semente. Queria que vocês falassem um pouco sobre como vocês veem a importância desse veículo de propagação de tecnologia que é a semente. Exatamente, Thiago. Acredito assim, a semente, até vou roubar um pouquinho de uma mensagem que o professor Rogério Coimbra esses dias comentou, que a semente até não seria um insumo, ela é um patrimônio, né? Porque dentro da semente está toda a tecnologia hoje que a gente vem entregando no campo, né? Através da semente, o que é o princípio da lavoura, né? Você vai ter um estabelecimento, uma emergência, né? Um estabelecimento de lavoura que faça com que você, a partir dali, você vai fazer o manejo, né? E vai depender das condições climáticas lá para atingir o teto produtivo. Mas você tendo uma semente de qualidade, você já parte no princípio que você vai conseguir até passar por alguns desafios, né? Muitas vezes de clima, muitas vezes de condições aí adversas, né? Se você tem uma semente de alto vigor, você já consegue ter um ganho de produtividade aí, porque a semente vai conseguir se manter por mais tempo. E aí, além do Rogério, uma coisa muito importante que o Thiago fala muito nos dias de campo, e eu achei muito interessante, né? Que a gente sempre fala em 4 pontos da semente, né? A semente, para você entregar uma semente de qualidade, que é o fator genético, né? Fator sanitário, fator fisiológico e fator físico da semente. Né? E o Thiago coloca uma coisa muito interessante, que isso eu comentei com ele já, que é o fator legal da semente, né, Thiago? Que é um ponto que a gente preza muito aqui também, e traz muito para a nossa realidade do Rio Grande do Sul também, né? Então a gente vê muitas vezes que o produtor salva a semente, que pode ser salvada até com anexo, tudo bem, né? Mas a gente vê muitas vezes que o cuidado com a semente, que uma sementeira, por exemplo, tem hoje, ela entrega uma certificação, ela entrega, se você tiver algum problema da semente, você vai ter com quem recorrer, né? Então, assim, esse tipo de situação, hoje, principalmente no Rio Grande do Sul, nós temos uma quantidade de semente salva muito alta, né? Acaba fazendo com que a gente perca em termos de produtividade, né? Então, assim, é um ponto que a gente tem que cuidar, né? E salientar bastante, né? Outros estados aí, a participação de semente certificada é muito maior, né? Então, assim, os cuidados que uma sementeira tem hoje são fundamentais para entregar uma semente de alta qualidade. E muitas vezes o produtor nos pergunta, mas eu posso confiar na sementeira que está entregando, né? Então, é outro ponto que a gente fala também. A sementeira hoje, se ela errar uma vez com o produtor, ela não vende mais para aquele produtor, né? Então, os cuidados que as sementeiras, nossos parceiros, hoje, a TMG é uma empresa 100% de licenciamento hoje, né? Ela não produz, ela não vende de forma vertical, somente através de licenciados, né? Então, hoje os parceiros, né, eles entregam muita qualidade, né?
E é como eu falei, se errou uma vez, já não vende mais para aquele produtor. Então, os cuidados que as sementeiras têm hoje são fundamentais para entregar uma semente de alta qualidade e para expressar realmente a genética, essa genética que nós estamos falando aqui, expressar o potencial da genética que as obtentoras têm levado aí para os parceiros e para chegar até o produtor, né? Não, perfeito. Não há dúvida disso, né, Thiago? Com certeza a questão da qualidade da semente, né, a compra da semente, é aquilo de todas as questões que a gente vem falando até aqui, né? Qualquer tema que a gente fala de clima, posicionamento, genética de cultivar, a gente sempre fala em buscar o alto teto produtivo. Mas aí se a semente é com má qualidade, má distribuída, vai ficar com baixo vigor, né, esse alto potencial já se perde nesse caminho, né? Então, o estabelecimento de uma lavoura com uma semente certificada, uma semente de alta qualidade, né, já é, como se diz, né, meia lavoura andada já de produção, né? Então, a gente está no Rio Grande do Sul, principalmente, né, numa situação bem alarmante nesse sentido, né, porque a gente fala que todas as empresas sempre estão investindo, né, em novas cultivares, posicionamento de cultivares adaptados para cada região, questão de doença, tudo isso que a gente comentou também, né? Mas também é necessário ter esse retorno para a gente continuar fazendo esse investimento e cada vez buscar novas cultivares, né, com potencial produtivo e adaptada principalmente aqui para o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil inteiro também, né? Então, o tanto de importância que tem isso, né? A gente não consegue imaginar hoje, né? Até o Cristiano trouxe algumas cultivares de anos antigos, né? A gente está plantando essas cultivares de tempo atrás agora, né? O que seria se não houvesse essa evolução de cultivares, de biotecnologias hoje, né? Quem sabe nós estaríamos com a produtividade e quem sabe o Rio Grande do Sul tem uma das médias aí baixas aí de produtividade, às vezes pelo tanto também de ter essas áreas mal estabelecidas aí, né, com sementes salvas às vezes, né? Então, com certeza é muito importante, a gente sabe todo o trabalho que uma sementeira tem, todo o cuidado de campo, desde o plantio, né, cuidar da pureza da cultivar, né, para entregar realmente um produto de alta qualidade, com alto vigor, né, pro agricultor, né? E como foi comentado também, né, ele pode confiar na sementeira, né? E isso é qualquer loja que tu vai comprar alguma coisa, né? Se tu não confia numa loja, tu tem outra para comprar, tu tem outra, tem a opção para ir naquela que confia para comprar semente de melhor qualidade, né? E a Strobe está aqui, é um exemplo aí, e a gente sabe o tanto está no dia a dia participando, né? O tanto de investimento, né? O tanto que investe, né, no manejo de área para ter sempre a melhor semente. E com certeza esse é o resultado para ter aquela alta produtividade do agricultor no final do dia, que é o que importa. Não, bacana, complementando aí o que os colegas falaram, né, um ponto de vista, eu até me sinto bem confortável no assunto, porque eu já trabalhei como RT muito tempo da minha vida, e não adianta a gente estar falando aqui de genética, de altos tetos produtivos, de custo de milhões para desenvolver uma semente, né, um cultivar, e essa semente ser uma cápsula de tecnologia, né, esse termo é bacana, até que o Desordes também comentou, e eu já sempre muito ouvi isso, né, o que está dentro da semente tem um valor inestimável, tá? Mas não adianta toda essa tecnologia dentro de uma semente se nisso não vai ter qualidade, que é revertida em vigor e estabelecimento de área e uma boa condução. Então, quando a gente traz esse tópico de como a evolução genética pode ser potencializada, né, se tratando do campo, ela tem que passar automaticamente na mão do multiplicador, onde ele vai fazer um campo que não é um campo comum que depois vamos virar isso aqui semente. Não, a gente está se tratando do máximo de uma qualidade para um produto final que é extremamente caro. Se engana quem pensa que salvar a semente é uma boa saída e é o custo mais barato. Existem processos na produção de sementes que não são seguidas num campo convencional, que devem ser seguidas num campo de semente.
Não vou me atentar a detalhes, mas a gente está falando aí de maior número de aplicações, cuidado com contaminações, momento de colheita, acompanhamento de plantio e tantos outros detalhes que são tão importantes para um campo de semente produzir uma semente de alto vigor para que essa semente possa expressar o máximo da qualidade genética, né? Da genética que a gente está tanto batendo aqui, que nos custa tão caro e é um assunto tão pertinente aí a gente conseguir romper os desafios aí de clima e tudo mais para chegar aos tetos produtivos que a gente busca. Então o produtor precisa entender que é importante ele comprar essa semente de um multiplicador com todo o processo legal correto, com todo o processo de qualidade a campo sendo bem feito, né, para conseguir ter o máximo da expressão genética daquele material, né? Existe uma frase que a gente já está careca de ouvir, né, que é a questão, semente se faz no campo. Então, isso é muito importante, né? A legislação está aí para ser atendida também, né? E a questão de processos de produção vão sim determinar a qualidade do campo que vai ser implantado para a próxima safra, para conseguir o máximo da expressão genética de todos os obtentores e todos os materiais que a gente está falando aí, para conseguir as soluções que a gente precisa aí para atingir os tetos produtivos buscados, tá? Então essa é acho que é um momento legal da gente falar isso, né? O produtor precisa entender que a via é essa, né? Até para os obtentores continuarem trabalhando aí novas tecnologias e trazendo o melhor para o produtor, para que ele consiga atingir os maiores tetos, a via é sim conseguir uma semente também consiga expressar isso pela condição aí de máxima qualidade, com máximo vigor do multiplicador, né? Que hoje a gente entende aí que a nossa rede também busca multiplicadores assim e o Strobel é um bom exemplo. Sempre bom lembrar quando a gente fala de semente, né, que de nada adianta a gente comprar o melhor manejo, os melhores produtos, se a gente não tiver uma planta que possa receber e se manifestar potencial, né? A partir da semente no campo, no solo, a gente só vai defender potencial produtivo. Se ela não nascer com potencial produtivo, se for uma planta fraca, ela não tem capacidade de expressar, né? A gente sempre busca, se fala muito em 100 sacos por hectare ou mais, né? E isso passa diretamente por semente, né? Lembrando, Thiago, se eu posso te interromper um pouco, existem inúmeros estudos aí em termos de vigor de semente, né, que é a expressão do máxima que o material pode ter da tecnologia que ele carrega, e a gente vê aí que uma planta que já sai com vigor inicial de 70, 60, tu tem a certeza que é um material que vai produzir 15 a 20 sacas a menos no fim da colheita, né? Se você trazer um material com vigor acima de 90, você vai ter o máximo da expressão da genética e do teto produtivo que a gente busca. E isso só vai se dar por um processo de produção de excelência, né? Não é uma semente feita em casa e guardada. Então, realmente, a gente precisa tentar isso, né? Tem muito estudo aí para o produtor mesmo ver, né? Mas só um complemento aí. Sem dúvida, né? Se a gente pensar que uma planta que nasceu ao 5º dia, uma planta que nasce ao 10º dia de plantio, a queda de produtividade é brusca, né? Podemos falar de 100 para 60, de 100 para 50 sacos, né? É uma queda muito brusca. Isso passa muito por vigor de sementes. Seguindo, o Jordano falou um pouco antes sobre o acréscimo de produtividade de produção da soja, um pouco em relação aos Estados Unidos. Como que vocês veem, então, o Brasil como em evolução genética, evolução de soja, frente a outros players do mundo? Falou assim, Estados Unidos, tem a Argentina também. Como que o Brasil está hoje na evolução genética frente a outros países mundiais que também são produtores de soja? Assim, Thiago, a gente vê assim, pensando em Brasil hoje, as parcerias hoje, por exemplo, falando um pouco da TMG, a gente tem parcerias com todas as empresas aí, de praticamente todos os países produtores também, buscando as melhores tecnologias, né, para agregar aqui no nosso país também, né. Então eu acredito assim que o Brasil hoje traz um pioneirismo muito grande, né, em termos de tecnologias, né, de uma forma geral. O Brasil tem clima favorável, o Brasil tem água, o Brasil tem excelentes condições de se tornar o maior exportador de alimentos aí no mundo, provavelmente nos próximos anos aí, né? E com certeza, né, essa questão de trazer tecnologias, né, de trazer genética, faz com que o Brasil seja um país diferenciado. Muitos países fora por exemplo, pensar Estados Unidos, Alemanha,
o produtor, inclusive, é mais velho, ou mais idoso, digamos assim, né? Então a gente vê que no Brasil, a média de idade do produtor, ela está em 42 anos, se não me engano, os últimos dados. Então, assim, traz uma nova geração de produtores também, você é um exemplo aqui, né, Thiago? Que estão mais ligados em tecnologia, que estão mais atentos às novas tecnologias, né? Então, e como no Brasil também nós não temos muitos subsídios, né, como outros países, né? Então a gente vê que o Brasil ele tem que se reinventar, ele tem que buscar tecnologia, né? E hoje nós temos laboratórios, por exemplo, a TMG investe, tem mais de 370 pessoas trabalhando só com pesquisa, investe milhões em laboratórios, né? Os nossos laboratórios hoje não perdem para nenhum laboratório comparado com as empresas do mundo, né? Lembrando que a TMG é uma empresa brasileira, uma empresa 100% brasileira, né? Então hoje nós pensamos em produção para o produtor brasileiro, né? Nós temos, que nós está falando aqui, problemas específicos do Brasil também, né? Que outros países não têm. Então nós buscamos aí uma genética também mais específica, mais adaptada para o nosso país também, né? Então, assim, a TMG traz isso, é a empresa que mais investe hoje, brasileira, em melhoramento genético, né? Então, assim, isso traz uma visão aí muito positiva para o Brasil nos próximos anos aí, né? Acredito que nós vamos ganhar muito em produção, e o Brasil certamente vai se manter, queira ou não queira, né? A gente vê que tem alguns cenários que não são positivos para nós, falando em outros assuntos aí, né? Mas não vem ao caso aqui. Mas, sem dúvida nenhuma, a produção vai continuar, o produtor vai continuar. Nós tivemos o caso da pandemia aí, né? Que o agro não parou realmente, né? Continuou produzindo, né? Continuou sustentando o país e certamente vai continuar nos próximos anos aí. Mas certamente nós estamos muito bem servidos aí de material genético, de tecnologias aí para os próximos anos aí, com certeza. Não, perfeito, Thiago. A posição do Brasil hoje, ela está na visão de todo mundo, né? Então, o Brasil é o país que tem potencial de crescer área, de crescer produção também, né? Mas principalmente produção, né? Então, o que a gente percebe, né? E já vê todas as empresas investindo no Brasil, né? O próprio que a gente já falou também um pouco aqui sobre biotecnologia, sobre cada vez trazer adaptação de cultivares da soja, né, para o Brasil, cada vez mais, né? Sempre buscando essa produção pelo tamanho da exportação da soja do Brasil também, né? Enquanto que outros países não têm esse potencial de produção, mas sim de consumo, né? País crescendo em população e demandando cada vez mais, né? Então, com certeza o Brasil está nessa posição, não é de hoje e vai continuar, né? Como referência em soja. E os principais players, né, principais empresas aí vão continuar investindo no Brasil, apesar dos desafios de um país tropical também, né, mas sempre buscando, a gente vê pelas próprias biotecnologias aí também, né, para trazer essa adaptação cada vez maior para cá, para continuar a produção e crescendo, para atender a demanda do mercado. Beleza. Gente, quando a gente fala, né, uma visão assim do posicionamento nosso como país pela evolução genética, entram muitos pontos nessa condição de evolução genética em comparação ao mundo. Primeiro ponto, eu acho que se a gente falar de germoplasma, né, ou seja, de cultivares que são desenvolvidas no país, o Brasil está muito bem servido, né? Hoje a gente tem obtentores aí de todos os níveis, para todos os nichos, desenvolvendo materiais para todas as micro-regiões nacionais aí de produção de soja, micro e macro, né? E a gente percebe, então, que a questão de germoplasma, a genética de cultivares, ela é muito bem desenvolvida. Isso passa também pela evolução da AFT, que foi a primeira empresa nacional, a Embrapa, né, a TMG também empresa nacional, enfim, até o aporte das empresas de fora, mas, todavia, a gente tem uma estrutura dentro do país muito boa para a condição de criação de germoplasma, com tolerâncias e resistências também, principalmente aí as empresas nacionais que buscam essa solução para o produtor, que é o caso da FT desde o seu início há mais de 50 anos, né, buscar soluções para o nosso produtor, né, que consiga regionalmente resolver os seus problemas, né, e isso a gente está muito bem servido. A questão da biotecnologia, que a gente é dependente de mercados externos, né, essa nós temos dizer pouca ou nenhuma biotecnologia desenvolvida dentro do país, então as biotecnologias a gente basicamente importa de outros países, até pelas principais empresas, né?
E a gente, então, tem que introgredir isso dentro dos nossos materiais, né? Não existem biotecnologias nacionais, mas é uma condição de mundo globalizado e a gente tem que entender. Eu entendo que a questão de germoplasma, que é muito importante pela adaptabilidade dos materiais ao nosso clima, essa sim, o Brasil está muito bem colocado, com boas empresas de vanguarda, né? E cada vez mais aí com incremento maior, até como a gente comparou, o Jordano também falou, né? Perante outros países, o nosso incremento de teto produtivo é maior. Isso significa que nós temos uma pesquisa extremamente ativa no desenvolvimento de materiais e cultivares, né? Então, sim, o Brasil, em termos de posicionamento de evolução genética de germoplasma interno, é muito bom, trabalhando a adaptabilidade e resistência desses materiais, porém, a questão de biotecnologia, ela é externa. Não sei se um dia vai haver uma empresa que consiga fazer isso internamente. Certo. Tivemos um ano com climas bastante diferenciados em termos de Brasil, né? Aqui no norte do Rio Grande do Sul choveu mais, no sul do Rio Grande do Sul foi mais seco, lugares com estiagem. Falávamos antes no Paraná sobre ser seco, Mato Grosso do Sul seco, o Mato Grosso algumas regiões mais secas no início, depois choveu um pouco mais. Como que vocês avaliam os resultados no campo? Como que foi assim o comportamento dos materiais? Vamos talvez delimitar um pouco mais em termos de Rio Grande do Sul. Como que vocês avaliam que foram os resultados no campo da soja, dos materiais, o comportamento, frente a essas adversidades climáticas? Bom, Thiago, esse ano realmente foi um ano que se apresentou com uma condição climática de El Niño, né? Então, caracteriza aí algumas condições diferentes para o Brasil, né? Que nem tu falou. No Rio Grande do Sul, especificamente, a gente teve uma condição de um excesso de chuva na fase de implantação, né? Então, assim, a gente perdeu um pouquinho o timing, muitas vezes, da semeadura, em algum momento. Posteriormente, em janeiro, nós tivemos aquela seca que foi variada, né? Alguns locais 15 dias, outros 20 dias. No sul do estado, muitas vezes até 30 dias, né? Onde teve dependendo da época, né? Ou do estádio da soja, teve uma perda maior ou menor, né? Mas o que realmente impactou, na minha visão, foi a questão de doenças, né? Eu acho que nesse ano a gente teve uma pressão de ferrugem, principalmente ferrugem, falando, né? Extremamente alta, né? Então, a gente avalia assim, que muitos produtores que tinham a ideia de colher uma super safra, digamos assim, né? A gente percebe que acabou perdendo um pouco de potencial devido ao manejo de doenças. E não que o manejo foi errado em termos de época de aplicação ou produtos, enfim, é que a pressão realmente foi alta. Algumas cultivares têm uma tolerância maior, né? A TMG hoje já vem trabalhando há muitos anos, como eu falei, com a tecnologia inox, né? A gente percebeu que desses materiais a gente consegue ter uma tolerância maior, né? Não é que você não vai ter ferrugem, mas você vai ter uma segurança maior em relação à doença, né? Você não conseguiu entrar na lavoura, você vai ter 4, 5 dias a mais ali que ela vai aguentar um pouco mais essa pressão de ferrugem, né? Mas, enfim, nós também temos cultivares que não são inox hoje, né, no portfólio. Então, a TMG hoje lança materiais por teto produtivo, né? Então, assim, nessas cultivares a gente vê já que o manejo tem que ser mais firme, né? Mais focado para entregar um teto produtivo. Nas áreas onde a gente conseguiu ver que esse manejo foi melhor, digamos assim, a gente tem uma expressão de teto produtivo muito bom, tá? Então, assim, as cultivares estão entregando realmente um teto muito superior aí ao que a gente vinha nos últimos anos, né? Devido também à condição climática, né? Tem a questão de preços também, que a gente viu que o produtor plantou num custo muito alto, plantou a lavoura num custo muito alto e agora está colhendo num preço um pouco mais baixo, né? A gente espera que aumente, eu estava falando com a Dilson antes, né, Dilson? Acho que a tendência de melhorar o preço também, né? Mas a rentabilidade do produtor, muitas vezes, ela ficou nesse limbo aí, pensando em termos de produtividade, né? Então, o produtor teve que colher muito bem esse ano para ter uma rentabilidade. Em alguns casos, isso não foi possível devido às doenças, né? Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter. Como eu falei anteriormente, muitas vezes o valor de uma tecnologia ela é avaliado conforme o ano, né? O ano passado, um valor de uma tecnologia inox ou TF, ou qualquer outra tecnologia que o pessoal também está vindo agora no mercado, ela foi baixa, e esse ano o valor foi muito alto, né? Porque mostrou que a tecnologia segurou por mais tempo em uma condição climática. Mas são fatores que a cada ano acontecem, né? A gente tem que estar preparado para isso. Eu acho que a indústria de química também tem que estar focada nisso aí também. A gente vê muitos pesquisadores trabalhando muito forte com isso também. A gente não vinha mais acostumado, acho que vinha de 3 anos já sem muita ferrugem, né?
Então, assim, esse ano foi um ano atípico também. Mas nas áreas onde foi bem manejado, realmente os tetos produtivos são bem positivos aí, e a gente espera que a gente consiga manter isso aí na colheita que está ainda, né, acontecendo aí, né, até o fim dessa colheita, espera colher muito bem ainda. Não, perfeito. Eu acho que é nessa linha mesmo, né? O Jordânia já passou aí o cenário do ano da safra, né? A chuva lá no início, o verãozinho depois que teve, né, também. Mas eu estava aqui fazendo uma reflexão também, como o quanto que é importante também a recomendação técnica, né? Acreditar o agricultor, né? Porque a gente pega há 3 anos atrás, quando estava chovendo bem antes da seca, né? Aquele posicionamento de não plantar uma cultivar só, diversificar a época de plantio, tipo de cultivar, e parece que não se acreditava, né? Depois veio um ano seco lá e se percebeu o tanto que é importante a recomendação técnica. E eu enxerguei um pouquinho disso esse ano também, sabe? Na questão claro, depois de 2 anos secos, não se viu tanta ferrugem, né? Praticamente nada, até porque não choveu, né? Mas esse ano, né, o quanto é importante, né, a recomendação técnica também, seguir os manejos, né, para tu garantir aquilo que tu está fazendo na tua lavoura, né, você fazer tudo certo para poder conquistar o resultado, né. Então, você viu a pressão da ferrugem que foi esse ano, né, e aí o quanto que foi importante você seguir o manejo, principalmente, né, de fungicidas, né, para cada área, para cada cultivar, né? Então isso demonstra como está sendo cada vez mais técnico a cada safra, né? E pensar para a próxima, o que vai acontecer, a gente não sabe, né? Então tem meios de se prevenir, de ser mais estável, né? De conseguir alcançar isso, né? Então o manejo assertivo esse ano foi muito importante. E a gente está com hoje no Rio Grande do Sul em torno de 20-25% da área colhida no estado, né? Então a gente está percebendo aí que tem áreas de todo tipo de produtividade, né? Áreas com excelente produtividade, áreas que se tinha uma expectativa alta e que não está atingindo aquilo que se esperava, né? Áreas que não aparentam tanta produção, mas que está surpreendendo, né? Mantendo o peso de grão, né? Então tá havendo colheita de tudo. Claro que se a gente se comparar com o ano passado ou retrasado, não dá para nem comparar, né? Porque foram produtividades muito baixas, né? Mas a gente vê esse ano, né, como a diferença de manejo, a diferença, né, e cultivares também, mais e menos, né, tolerantes também, né, fazem toda a diferença nesse ano aí com os resultados de produtividade. Beleza. Pegando aí o gancho do Adilson, né? Realmente, posicionamento acho que foi o que mudou essa safra de um teto para o outro, né? E eu gosto muito daquela frase, né? Que toda safra é um novo aprendizado. Então, você não vai fazer uma safra e saber que vai ser igual na próxima, né? Então, todo ano é um ano diferente. A gente precisa se adaptar a isso, né? E principalmente aí eu acho que o que foi o grande diferencial, pensando centro-sul do Brasil aí, mais Rio Grande do Sul também, é a questão de época de plantio, né? A gente teve esses atrasos de chuva inicialmente, o produtor naquela ânsia sempre de plantio, né? Então quem plantou primeiro aí não se deu tão bem, né? E a gente vem percebendo aí que a questão do posicionamento com época de plantio, né? E um manejo já com estruturação de solo, que já vem de outros anos, é o que fez a grande diferença esse ano, né? Então, aquele produtor mais imediatista e com menos manejo e tal, acho que foi um pouco pior numa condição de ano, né, que é um pouco diferente. A gente foi melhor nas chuvas, né? Isso sim, comparado aos outros anos no Rio Grande do Sul, o cenário foi melhor, né? Todavia, a gente teve um período complicado aí, que deu um veranico, que justamente judiou esse período de floração para enchimento de grão, né? Então, quem plantou numa abertura aí, pegou esse período aí de 20, quase 20 dias e tanto aí, sem chuva, e estava nesse momento de floração, já com a planta já mais adiantada no reprodutivo e iniciando o enchimento, teve aí os prejuízos maiores, né, em termos de teto produtivo. Mas, claro, isso passa aí por manejo, por estruturação, né? Quanto melhor a área, quando a gente fala aí em termos de resultado da safra, ela não depende só desse momento de ano, e sim de um manejo já desenvolvido há muito tempo pelo produtor, né? Então, quanto melhor você faz ao longo do tempo o seu preparo de área e a sua condução de área, menor vai ser as interferências climáticas entre os anos, né?
Então, eu acredito que isso sim seja um ponto a gente relevar, né? E foi o diferencial de campo, né, no ano que nem esse, que choveu bem, porém teve um período de veranico, né, e teve algumas adversidades dentro. Pressão de doença com umidade maior, naturalmente, né, então a ferrugem, por mais que a gente está vendo daí, ela não seria uma coisa nova para a gente, já era o esperado de um ano mais chuvoso, né? E realmente a condição de manejo e condução de campo vai sim fazer o diferencial final, né? Então o produtor que já tem uma área mais estruturada, plantou na época mais adequada, esperou a chuva aí, com certeza está tirando tetos melhores, né? E eu acho que isso fica a lição da safra, né? O imediatismo acho que não vai resolver os problemas, e sim a gente conseguir entender a melhor época, que passa pelo que o Adilson falou, no posicionamento correto, né, e conseguir sim trabalhar melhor as áreas para que tenha uma menor variação ano a ano do teto produtivo, e isso sim seria um diferencial no campo, né, minha opinião. Sempre importante, né, o manejo, a agronomia voltando à tona, né? Se passou os anos que nós passamos, muitos anos bons, e a gente acabou deixando algumas coisas de lado. E a seca nos fez repensar muitas coisas, e agora o excesso de chuva, o excesso de ferrugem também nos fazem refletir. Acho que muito importante a questão técnica voltar à tona, a gente levar isso mais a sério, né? A gente falou muito sobre investimento em genética, as empresas investem muito, há um acréscimo de produtividade ano a ano, são lançados novos cultivares, novas tecnologias, se buscando mais estabilidade, resistência a novas pragas. Como que vocês veem o futuro? Como que vocês veem o que está por vir tudo? Aí a gente falando aí num futuro 5, 10 anos, como que o melhoramento ele vê essa questão evolutiva da soja? Como vocês veem o que vem de novo aí para frente? Então, Thiago, a questão assim da evolução, a gente percebe aí que o avanço está sendo rápido, né? Em questão falando aqui em biotecnologias também, né? A gente já está vendo que está batendo na porta aí uma nova biotecnologia também da própria Bayer, né? Que deve estar vindo aí para 2028, 2030, provavelmente comercialmente já no Brasil. Hoje se busca mais a questão de BT, né, que é controle de lagarta, plantas daninhas, né, mas a gente está vendo a questão de nematóides, já basta já está falando sobre isso. Nós da TMG já estamos falando aí da HB4, que é uma tecnologia aí que é um gene do girassol, né, buscando uma tolerância maior na questão de tolerância seca, né. Então são coisas que vão sendo agregadas ao longo do tempo, né, e buscando o que nós estávamos falando, né, mais teto produtivo. Só que o grande porém, eu vejo que o grande desafio das empresas é você trazer essa tecnologia, essa biotecnologia, com cultivares produtivas, que é o principal ponto do produtor. Então, assim, eu vejo que o produtor ele vai atrás de uma cultivar por teto primeiro, né? Se você consegue agregar uma biotecnologia, você consegue agregar um ponto positivo nessa questão, aí sim melhor, né? Então, assim, esse eu acho que é o grande desafio, você agregar a biotecnologia à produtividade, que é o principal ponto hoje que o produtor está buscando. E eu acho que nós estamos bem servidos. Acho que nem o Cristiano comentou, né? Muitas biotecnologias estão vindo de fora, a maioria, né? Acho que está vindo de fora. Nós temos uma biotecnologia nova para o bicudo no algodão, por exemplo, que é a TMG que vem desenvolvendo, né? Então, assim, a gente tem buscado também, dentro do Brasil, buscar novas tecnologias também. Mas eu acho que, assim, as empresas são parceiras nesse sentido, né? Elas trocam muita informação, elas trocam muito material para realmente chegar num nível de excelência, aí, num teto produtivo superior. E eu acho que nós estamos bem servidos aí, como o Cristiano comentou também, né? O que vem de melhor, né? As parcerias que nós temos também com as empresas de fora fazem com que o Brasil esteja na vanguarda aí também das novas tecnologias que vêm para o mercado, isso sem dúvida. Falando mais a questão também da BASF em pesquisa de soja, né? A BASF é relativamente nova, né? Se nós for ver, em agosto de 2018 que ela entrou no mercado, semente de soja, né? Então vai fazer 6 anos ainda, né? Então a BASF investe bastante nisso, né? E cada vez a gente pode esperar cultivares melhores adaptadas, né? Cada vez mais específicas para cada região, para cada tipo de solo, para cada perfil, né, de clima de cada
região, com certeza a Basso está olhando para isso, né? Tanto nas duas marcas, né? Nossa Soitec aqui do licenciamento, né? Como Credense também, né? Para trazer essas cultivares melhores adaptadas e buscando sempre produtividade também, né? A gente também fica de olho na percepção do agricultor, né? Os 2 anos de estiagem, né? Mostram que o agricultor é mais, vamos dizer assim, precavido também, né? Na hora de escolher as cultivares, né? A gente já tem uma percepção do Rio Grande do Sul, uma previsão, desculpe, de clima que possa mudar para a próxima safra, né? E a gente percebe que o agricultor também já está olhando mais para isso, né? Pela experiência recente dos últimos anos, né? Também usando exemplo, né? Também cultivares mais precoces, mais de ciclo médio, mais estáveis também, né? E nós também olhamos para esse lado e buscamos cultivares também para atender e ter um portfólio completo para atender essa demanda, né? Hoje nós temos 12 cultivares adaptados para o Rio Grande do Sul, né? Cultivares antigas, cultivares mais novas, né? 5 cultivares aí I2X já, 6 I-Pro e uma RR ainda, principalmente atendendo a demanda da metade sul do Rio Grande do Sul, em rotação com arroz, né? Mas também todo esse trabalho da base, investimento também é para ela também no futuro ter a sua própria biotecnologia, que eu já comentei aqui também, né? A gente sabe que o Rio Grande do Sul, né, não é tão expressivo, né, ou não é tão perceptivo ainda a questão de nematóides, né? Mas a gente sabe que no Centro-Oeste é mais, mas o que se sabe é que no Rio Grande do Sul tem nematóide também, e quando que isso vai chegar e vai se tornar um problema mais grave, né? Então, a Basso já trabalha, né, com essa biotecnologia, com de nematóides também, pensando no futuro, né, e trazendo sempre, né, sempre buscando, né, não só a biotecnologia também, mas aquela cultivar com ciclo, com tolerância a principais doenças, né, que facilite também a vida do agricultor e que ajude ele dentro do manejo de toda a sua lavoura também a alcançar a melhor produtividade. Bacana, entrando nesse gancho, né, complementando o que vocês falaram, que eu já também acho que está correto, mas a gente, com certeza, aí, se a gente pensar médio prazo, né, curto, médio prazo para frente, o primeiro ponto é o aumento de trades, né, então, com certeza, cada vez mais a gente vai ter o aumento de novos trades dentro dos materiais, ou seja, novas tecnologias, né, biotecnologias e piramidação aí de tecnologias que já existem, que a gente já está vendo nas próprias proteínas BT, né, cada vez mais um aumento significativo dessas piramidações aí para conseguir um complexo de proteção maior aí aos cultivares, né? A gente já percebe em outras tecnologias como algodão, milho e demais que isso já está bem avançado, e na soja foi um pouco mais lento até pela condição de legislação, por ser consumo e tudo mais, mas vai chegar também, né? Então, com certeza, materiais com maior nível de proteção em termos de pragas aqui, né? E questão aí de trades também com químicos, né? Isso deve ter um incremento grande aí para os próximos anos. A gente na FT já vem trabalhando também com novas tecnologias aí de ponta, né? Uma das hoje, em termos de portfólio, todas as tecnologias estão vindo no mercado, e a gente também tem um banco genético bastante amplo no sentido de buscar uma variabilidade grande aí de tolerâncias e resistências, inclusive em sojas que não vêm nem, né, da mesma espécie, né, Tomentela e entre outras mais aí para incremento de genes naturais também. Então isso vai ter um aumento significativo, né, para os próximos anos. Claro, tudo isso é sempre, como o pessoal comentou, é a busca do teto produtivo. O que a gente tem que lembrar sempre é que o imediatismo não é o melhor caminho. Às vezes você planta o material de maior teto produtivo, mas você acaba trazendo nessa safra um problema para você, que nos próximos anos quem cuidou um pouco mais do manejo da estruturação vai conseguir um maior teto produtivo sem problemas de pragas e doenças que você fez nesse primeiro ano, né? Então esse é um ponto a abordar. E lembrando que a biotecnologia é o caminho. Eu acho que a gente não vai ter mais grandes respostas no sentido de químicos
solucionarem problemas que a biotecnologia está tomando a ponta. Então, a questão de nematologia, né, também como já foi citada, hoje nós somos aí uma empresa de vanguarda dentro do trabalho com biotecnologia em cima de nematóides, né? A FT hoje tem, na questão de nematologia, um padrão, o SDA, o mesmo padrão americano aí no desenvolvimento desses materiais para introgressão. Já de muito tempo a gente viu que nematóides seria um problema do futuro, como a gente comentou, o trânsito de máquinas e tudo, o incremento de nematóides nos nossos solos vão ser sempre aumentados, né? E demais pragas também. Então, a tecnologia tem que andar junto. Então, eu vejo um futuro aí do desenvolvimento, né, desses novos materiais, com um incremento aí de trades, né, com certeza novas biotecnologias chegando. A gente sabe que todos os multiplicadores ou tentores já estão com novas tecnologias no forno aí para lançamento, né, nos próximos anos com condições, assim, pacotes mais completos, né, de controle de problemas a campo. E, claro, o resumo da ópera é sempre o aumento de teto produtivo, mas com uma consciência aí de manutenção da área de manejo e da manutenção ao longo do tempo do teto produtivo. Acho que é isso que a gente tem que buscar, né, não o imediatismo. Como exemplo, essa questão da nematologia que eu comentei, né. Então, essa é a busca e isso é o que está vindo por aí. A tendência é que cada vez mais os melhoramentos consigam trazer materiais mais completos sem que haja restrição de teto produtivo, né? Essa é a busca constante. Então, acho que seria por aí o caminho das novas cultivares de soja. Então, para frente, cada vez mais produtivas e cada vez mais completas as cultivares, né? Em termos de defensividade de pacotes sanitários, né? Contemplando cada vez mais os problemas que cada vez surgem problemas novos. Então, o melhoramento caminha junto com isso. Concordo que realmente vai ter que partir muita coisa da biotecnologia. A gente está cada vez mais usando químicos, né? Mas está cada vez mais difícil e como um país tropical é muito dinâmico, as doenças evoluem, as pragas evoluem, criam resistência e a gente muitas vezes tem que buscar na biotecnologia soluções. E aí vale uma ressalva, né, Thiago? Que a gente pode sempre, é bom nesse momento falar que a biotecnologia ela tem um custo elevado para a implantação e para conseguir trazer isso dentro dessa semente, né? E a gente tem a noção de que tem que cuidar disso, né? Então, às vezes o produtor ele entende que a biotecnologia vai sempre vir uma coisa nova, rápido e para solucionar o problema, e não é o caso. A gente tem que ter um bom cuidado dessa biotecnologia, um bom manejo para que ela consiga se perpetuar mais tempo no campo e segurar os nossos problemas, que o maior problema vai ser quando a pesquisa não conseguir estar na frente dos problemas, né? Então, esse é um ponto aí, uma ressalva, acho que é um ponto legal a deixar para quem está nos ouvindo, né, que o cuidado da biotecnologia depende muito de quem está na ponta, né? Sem dúvida, né? A gente está falando de coisas aí para vir para daqui 5, 10, 15 anos, né? E a gente, nesse período, a gente tem que lidar com o que a gente tem, né? Então, o manejo, a agronomia, eles têm que estar muito presentes, né? A gente está muito consciente quanto a essa questão da gente cuidar daquilo que a gente tem, né? A gente não pode perder e o que vier pela frente a gente tem que preservar. Não podemos depender só da pesquisa, né? Temos que fazer a nossa parte sempre. A gente está chegando no fim da nossa prosa. Queria deixar um espaço para vocês fazerem as suas considerações finais acerca de tudo que a gente falou aí hoje, deixando a mensagem para o pessoal que está nos ouvindo. Bom, Thiago, queria agradecer muito a oportunidade de estarmos aqui conversando hoje, que foi muito válida essa troca de ideias aqui. Agradecer a Strubel Sementes, agradecer os colegas também, o Adilson da Soitec. Nos vimos em muitos dias de campo, né, Adilson, esse ano aí. Alguns, né, a gente passou muita informação para o produtor esse ano, foi um ano bem intenso, né. Agradecer ao Cristiano também, muitas informações assim, pertinentes aí, Cristiano, eu acho que muito válido esse bate-papo. Nós da TMG estamos à disposição de vocês aí. A TMG é uma empresa que busca sempre aí trazer soluções aí em termos de produção de grãos, de fibras, né? Como eu falei, a TMG hoje é líder, tem mercado também de sementes de algodão. Então, assim, onde tem fibra, onde tem grãos, a TMG está presente, está buscando cultivares novas, né? E a gente sempre deixa uma mensagem final, né? A TMG tem essa característica, né? Que é uma empresa que nós somos apaixonados por agricultura, né? Nós plantamos as sementes para alimentar o mundo, então vai de encontro, né, aos nossos parceiros, né, Thiago, né, de trazer uma boa semente, como a Strubel vem fazendo, né, vem entregando qualidade, né, nós temos um desafio de alimentar o mundo, né,
E colhemos essa semente depois, colhemos esse resultado para mover o Brasil, né? Que é o ponto aí que a gente comentou também, que o país tem crescido, o país tem evoluído, né? E nós precisamos alimentar o mundo, e o Brasil vai ser o celeiro, né? Muita gente fala que o Brasil seria o país do futuro. Não, é do presente, né? Hoje o Brasil é pioneiro em tecnologias e ele está entregando produtividade. E a TMG faz parte disso, uma empresa brasileira, uma empresa que trabalha para isso, e a gente cada vez mais quer trazer novas tecnologias, novas cultivares mais adaptadas aí, para entregar produtividade e rentabilidade ao produtor e alimentar esse mundo aí que vai precisar dessa produção. Muito obrigado. Joia, agradecer também a Prós de Lavoura e agradecer o Thiago da Strobo também pela oportunidade de estar aqui para falar e compartilhar as ideias junto aí com a TMG, com o Jordani, com o Cristiano aí também da FT, né, por essa oportunidade e dizer que podem confiar aí na Soitec, né, nas cultivares que a gente está trazendo, olhando para o perfil de cada cultivar que melhor se adapta para a sua área também, né, e reforçar, né, que tudo que a gente falou aqui, tanto de biotecnologia, de manejo e tudo, né, da geração de novas cultivares, né, passa por um ciclo grande dentro da empresa, mas também no final do dia passa pelos principais sementeiros da Soitec, né, e a Strobel está aqui como um dos principais sementeiros, fazendo as principais cultivares da nossa marca, né, também, né, produzindo com qualidade essa semente, disponibilizando já para a próxima safra, né, então ver o tanto da cadeia e o ciclo, né, para se manter não só também produção, mas também a informação para chegar isso até na ponta, né, sempre buscando extrair o melhor, né, de cada resultado para que se tenha o sucesso no final do dia, né, de toda a informação, de tudo que se trabalha por vários anos na pesquisa, né, para chegar no momento aí de se conseguir colher os bons frutos disso, né. Então, agradecer com certeza, né, por essa safra que está transcorrendo aí, né, e buscar sempre melhorar, sempre disponível também para trazer informação, trazer novidade, né, entender quais são as demandas do campo, né, que se está tendo, o que está aparecendo de novo, e a gente vê isso toda a safra, é um desafio diferente, né, dizer que tanto a Basso como a Soitec está junto aí, junto com a Strobel também, para compartilhar e para trazer essas informações aí, para que a gente tenha uma próxima safra aí de sucesso também. Muito obrigado. Bacana, pessoal. Bom, é um fechamento, né? Então eu acho que quem mais ganhou com essa nossa conversa hoje é o nosso espectador aí, né? Quem está nos assistindo. Porque quando obtentoras se reúnem é sempre informação tecnológica que o produtor ganha, né? Então a gente está falando aí de assuntos de ponta, né? Então uma conversa bastante rica, bastante interessante, né? Então tem que agradecer aí ao programa, né? O Prós de Campo e a Strobel Sementes por dar esse privilégio desse momento, né, do produtor escutar o que está vindo na ponta e entender um pouco mais da genética, né, isso é muito importante. E a FT Sementes aí é uma empresa de vanguarda no sentido da pesquisa de soja no Brasil, né, a gente é a empresa mais antiga de pesquisa de soja no Brasil, então a gente detém um conhecimento muito grande na questão de soja e genética, Sul nos últimos anos. O Strobel tem sido aí um braço direito dentro do que a FT continua um portfólio muito grande e robusto aí com a gente, e a tendência é que a gente consiga ano a ano fortalecer isso aí para dar uma continuidade, que o produtor gaúcho que ganhe, né, que seja o grande ganhador disso, né, de ter uma escolha de ótimas genéticas e consiga também levar ao máximo da qualidade que a Strobel representa aí no estado, né. Então a minha deixa seria essa, a gente continua trabalhando forte, principalmente na questão das nematóides, doenças, pragas. Hoje a gente tem já um cenário muito bom em termos de teto produtivo e áreas aí no sul, né? Então hoje a gente pode dizer aí que não faltam soluções de genética e de tecnologia para o produtor gaúcho, né? Então vamos cuidar disso, né? Eu acho que essa é a mensagem para o produtor, né? Comprar semente certificada, né? Cuidar a qualidade, manejo, época de plantio, e sim escolher sempre uma genética aí que vai performar da maneira mais adequada para cada condição, né?
Então, fico aqui o meu muito obrigado, né? Agradeço aí ao time, aos colegas também aí pela discussão, que foi muito boa e saudável, e a gente espera um próximo momento aí. Meu muito obrigado e um forte abraço. Então, eu gostaria muito de agradecer ao Jordano, o Adilson, o Cristiano, que nos trouxeram tantas informações relevantes, importantes, né? A gente viu o tanto de pesquisa, de acréscimo genético que a gente vem ganhando nas nossas lavouras de soja nos últimos anos, tudo que tem por vir ainda, né? Muita coisa, muita evolução que tem vindo para o campo. As empresas investem muito em tecnologia, muito mesmo. A gente acompanha de perto, a gente acompanha os nossos parceiros, tudo que vem vindo, e deixar a mensagem para o produtor que isso tudo passa pela semente, né? Que todo esse melhoramento genético, todo esse ganho, ele vem inevitavelmente pela semente, né? Que a semente é a porta de entrada para tudo isso. E nisso a gente vai ficando por aqui, a gente agradece a todos que estão nos ouvindo, e encerramos mais esse programa de Prosa de Campo.